E o atual dono do antigo porta-aviões São Paulo ameaça abandonar o navio em alto mar e deixá-lo à deriva na costa brasileira. Sejam bem-vindos aqui no canal e no vídeo de hoje iremos contar mais um capítulo da novela do antigo porta-aviões brasileiro que está vagando sem rumo há meses no mar. Só para lembrar vocês, esse é o capítulo 5. E para quem chegou pela primeira vez aqui no canal e está por fora do assunto, vamos fazer um breve resumo para que você entenda o que está acontecendo e o que você perdeu nos capítulos anteriores dessa saga. Vamos começar o resumo lá do início. O porta-aviões São Paulo foi a maior embarcação da história da Marinha do Brasil. O navio tem 266 metros e quase 6.000 compartimentos. O porta-aviões foi construído na França entre 1957 e 1960 e serviu à Marinha da França até o final da década de 90, quando foi comprado pelo Brasil em um leilão francês por equivalente a 12 milhões de dólares americanos em setembro de 2000, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O porta-aviões chegou ao Brasil em 2001 e durante 3 anos atuou com uma certa normalidade. Sob o comando da Marinha do Brasil, a embarcação não teve uma carreira longa, sendo inclusive bastante conturbada. O navio foi marcado por uma série de problemas mecânicos, além de acidentes gravíssimos. Em maio de 2004, um duto da rede de vapor do A12 explodiu, tirando a vida de 3 tripulantes e ferindo outros 7. Já entre os anos 2005 e 2010, o navio passou por um amplo programa de revitalização. Contudo, os problemas continuavam. Deficiências nos motores, no eixo de propulsão e nas catapultas empregadas para lançar e recuperar as aeronaves foram se revelando mais graves que o esperado. Para resumir, o porta-aviões São Paulo ele passou mais tempo atracado do que operando. E quando ainda estava ativo, o São Paulo era o porta-aviões mais antigo do mundo em operação. Em fevereiro de 2017, após a desistência de atualizar o porta-aviões, o Comando Naval decidiu desativar a embarcação por completo. Após desativado, no dia 12 de março de 2021, o casco do São Paulo foi leiloado e arrematado por 12,5 milhões de reais. O comprador foi uma empresa turca especializada em desmanche de navios. A partir do pagamento, a empresa teria 90 dias para retirar o navio do cais, lá no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Mas antes de vender o navio, todos os equipamentos eletrônicos e de navegação foram removidos. Portanto, o navio está só no casco, sendo impossível de navegar sozinho, sem ser rebocado. No dia 4 de agosto de 2022, o navio aeródromo deixou o Rio de Janeiro com destino à Turquia, onde seria feito o desmanche pelo estaleiro turco. E no dia 26 de março do mesmo mês, quando os rebocadores e o casco do antigo porta-aviões já estavam próximos de atravessar o Estreito de Gibraltar, que é o estreito que dá acesso ao mar Mediterrâneo, o governo turco, temendo pela suposta presença de uma grande quantidade de amianto que estaria a bordo do navio, proibiu a entrada da antiga embarcação em suas águas territoriais. Em seguida, o IBAMA pediu o retorno do casco ao Brasil para que fossem realizadas novas inspeções dos materiais tóxicos a bordo. Após o comboio atravessar o Oceano Atlântico 2 vezes, uma na ida, uma na volta, ao chegar no Rio de Janeiro, o comboio foi proibido de atracar. Dando meia volta, o comboio seguiu para o Pernambuco, para poder atracar no porto de Suape. Entretanto, também foi proibido de atracar por lá. Apesar da ordem do IBAMA, nenhum porto ou estaleiro brasileiro autorizou o atracamento do casco em suas instalações. Desta forma, o casco rebocado navega em círculos na altura do litoral do Pernambuco desde outubro de 2022. A MSK, que é a empresa responsável pela sucata do ex-porta-aviões São Paulo, informou essa semana que se o antigo porta-aviões não for recebido no Brasil, renunciará à propriedade e abandonará a embarcação. Em carta de advertência enviada às autoridades ambientais do Brasil, a representante da MSK estipulou um prazo de 12 horas para que as autoridades brasileiras
providenciassem as aprovações ou ações necessárias para receber o casco do navio em território brasileiro, já que o casco está navegando rebocado sem rumo há mais de 90 dias. A empresa afirmou ainda que o não cumprimento da solicitação acarretará a disposição do porta-aviões com todas as responsabilidades posteriores sendo das autoridades brasileiras. O IBAMA então contestou o plano da MSK, dizendo que um eventual abandono do porta-aviões é um crime ambiental. O IBAMA afirma que adotará todas as medidas cabíveis, incluindo notificação à empresa, determinando o não abandono do ex-porta-aviões brasileiro. O Instituto ainda afirma que continuará coordenando esforços com a Marinha do Brasil para evitar danos ambientais imediatos ou posteriores. E a Justiça Federal proferiu uma decisão proibindo que a empresa abandone o navio no mar. Se descumprir a ordem, a empresa pode ser multada em 900 mil por dia. 900 mil reais. Bom, essas são as novas informações que a gente tem sobre a situação do antigo porta-aviões que não pertence mais à Marinha do Brasil. Mas eu gostaria muito de ler a sua opinião sobre o assunto. Então deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Vou deixar na descrição do vídeo as fontes das informações e desde já agradecendo a sua atenção. E assim que a história ganhar um novo capítulo, eu gravo um novo vídeo atualizando vocês. E se você ainda não é inscrito, mas gosta da área naval, inscreva-se aqui, porque a gente sempre está trazendo assuntos relacionados ao mundo marítimo. Seja um simples vídeo mostrando a passagem de um navio cargueiro no canal portuário, ou seja um vídeo informativo, curioso, explicando ou mostrando navios. Qualquer coisa, estamos também no Instagram, LeandroLS01. Pode mandar lá a sua pergunta, a gente responde vocês por lá também. Um grande abraço, fiquem com Deus, nos vemos no próximo vídeo.